Contexto, eu tenho um trabalho para entregar quinta-feira, que vai ser também um dia que eu vou fazer a prova de processos psicológicos. E hoje eu vou ler o que eu tenho que fazer no trabalho, que é um estudo de caso. E eu vou verbalizar as minhas possíveis respostas. E eu vou gravar, porque eu geralmente esqueço as minhas ideias. E porque eu nunca fiz isso antes no processo de estudo, então é isso. Tá? Primeiro semestre. E esse trabalho vai ser a V3 do semestre, de processos psicológicos. E eu tenho que fazer um estudo de caso do Ricardo. Eu vou ler aqui qual é o estudo de caso e depois eu leio as questões. Tá. Ricardo, 32 anos, engenheiro de produção, procura atendimento psicológico relatando tristeza persistente, sensação de esgotamento emocional, redução do interesse por atividades anteriormente prazerosas, dificuldades de concentração e autocrítica excessiva. Me identifiquei. Refere que os sintomas se intensificaram após receber uma avaliação de desempenho negativa no trabalho e após conflitos recorrentes com sua namorada, Mariana, com quem mantém um relacionamento há 3 anos. Durante a anamnese, Ricardo descreve uma história de desenvolvimento marcada por práticas parentais rígidas, críticas frequentes e baixa expressão de afeto. Nossa, e baixa expressão de afeto. Tá, então, os pais eram rígidos, críticos e ele não tinha muita expressão de afeto. Sua mãe apresentava um padrão de controle baseado em punições. Meu Deus, que horror, tá? Sua mãe apresentava um padrão de controle baseado em punições verbais, frequentemente utilizando comparações sociais e mensagens de desvalorização. Tá, então ele era punido verbalmente, comparado aos outros e desvalorizado pela mãe. Já pelo pai, por sua vez, adotava comportamentos de distanciamento emocional, utilizando silêncio prolongado e retirada de atenção diante de erros ou comportamentos considerados inadequados. Era aquele castigo do silêncio, né? Então, quando ele fazia algum erro, ele deixava de receber afeto e era ignorado. Exatamente. Ao longo do desenvolvimento, Ricardo aprendeu que falhas eram seguidas de críticas e afastamento afetivo, enquanto o reconhecimento por seus acertos era raro e inconsistente. Sob a perspectiva dos processos psicológicos básicos, observa-se um padrão atencional seletivo para estímulos negativos e ameaçadores. Acho que isso aqui é uma coisa que vale a pena mencionar, né? Um padrão atencional seletivo para situações negativas e ameaçadoras. Tá. Ricardo tende a direcionar sua atenção para críticas, desaprovações e possíveis sinais de rejeição, ignorando ou minimizando feedbacks positivos. Esse padrão influencia diretamente sua percepção social, levando-o a interpretar situações ambíguas como evidências de fracasso pessoal ou rejeição interpessoal. Tá. No ambiente profissional, apresenta elevado perfeccionismo e forte necessidade de aprovação. Seu comportamento é orientado por metas de desempenho rígidas, acompanhadas de intenso medo de cometer erros. A motivação para o trabalho parece estar mais relacionada à evitação de críticas e sentimentos de culpa do que à busca por realização pessoal. Quando recebe elogios, experimenta alívio temporário da ansiedade. Entretanto, uma única crítica é suficiente para desencadear longos períodos de ruminação e questionamento de suas capacidades. Identifiquei de novo. O problema nisso é porque, por exemplo, se eu estudo, conquisto 10. No fim das contas, eu não vou receber aquela sensação de feedback, como que é? De reforço positivo, né? Que reforço positivo é quando você adiciona uma coisa boa diante algo que você fez bem. Eu acho que é isso. Aí, ao invés de eu ficar me sentindo bem por ter tirado um 10, depois de todo o meu esforço, eu vou me sentir menos ansiosa por não ter sido criticada por ter tirado uma nota abaixo da média. Então, ao invés de me orgulhar do que eu fiz bem, eu só me sinto um alívio por não ter me saído mal. Então, ele não tem esse sentimento de reforço positivo. Ele tá sempre só aliviando uma ansiedade
que no fim das contas não dá pra ele um prazer real. Tá. Do ponto de vista cognitivo, Ricardo apresenta pensamentos automáticos frequentes relacionados à incompetência, inadequação e medo de abandono. Relata frases recorrentes como: nunca sou bom o suficiente, vou decepcionar as pessoas e, se eu errar, vou perder a consideração dos outros. Esses conteúdos verbais funcionam como regras internalizadas, que influenciam sua interpretação dos acontecimentos e a emissão do comportamento de esquiva. Ai. Sinto que a minha língua trava muito. Do ponto de vista cognitivo, Ricardo apresenta pensamentos automáticos frequentes relacionados à incompetência, inadequação e medo de abandono. Então ele está sempre se achando incompetente, inadequado e tem medo de ser abandonado. Competência e inadequação. Eu acho que a incompetência é mais relacionada ao trabalho, a inadequação cabe tanto no trabalho quanto na questão interpessoal, e o medo de abandono é muito na questão interpessoal, né, da namorada dele. Nunca é bom o suficiente, vai decepcionar as pessoas, se errar, perde a consideração dos outros. Conteúdos verbais funcionam como regras internalizadas, então ele é governado por essas regras, né? Aquela questão dos vieses e heurísticas, não sei se cabe nisso, talvez caiba, acho que eu vou perguntar para um professor. Acho que seria um viés, não lembro o nome, eu acho que eu tenho que ir atrás de lembrar os nomes dos vieses porque vai cair na prova. Mas basicamente ele sempre acha que se ele fez algo que estava fora das expectativas dele, então ele não é bom o suficiente, ele é inadequado, tem medo de ser abandonado e se sente um incompetente total. Então se ele tem 10 elogios mais uma crítica, ele vai focar na crítica e portanto ele é um incompetente total. Não porque ele ficou na crítica, mas porque é assim que ele interpreta. Enfim. No relacionamento amoroso, Mariana frequentemente relata sentir que Ricardo necessita de constante reafirmação afetiva. Pequenas mudanças de humor, atrasos em respostas de mensagens ou divergências cotidianas são interpretadas por ele como sinais de possível rejeição. Quando fulano demora muito pra me responder. Porque fulana parece mais quieta que o normal hoje. Aí já começa a interpretar como se estivesse sendo rejeitada, né? Às vezes a pessoa só tá na dela. A gente não é... Não vou por isso no meu trabalho, porque posso estar muito errada, mas às vezes eu acho que quando a gente se coloca nessa posição de que fulano tá diferente do normal e portanto o problema sou eu, a gente também tá sendo um pouco egocêntrico, será? Vou conversar com meu professor e com minha psicóloga, mas é porque a gente tá se colocando como se a gente fosse o mundo da pessoa. Isso, portanto, se ela mudou, automaticamente o problema sou eu. Você não pega e para pra perguntar pra pessoa o que tá acontecendo. Mas o seu primeiro pensamento é que o problema é você. Então, assim, você é uma pessoa insegura? É. Mas também é egocêntrica. Não no sentido de que, se acha demais, mas no sentido de que tudo acaba sendo sobre você um pouquinho. Você tem tanto medo de ficar numa situação ruim e difícil que você está sempre mantendo uma atenção nisso. Atenção na possibilidade de você estar sendo a fonte das coisas ruins. E nisso, além de você estar se colocando numa posição de vilão da própria história, você também tá sempre se colocando na posição de a fonte de todas as coisas nas histórias dos outros. Então, às vezes, a sua namorada, seu namorado, só acordou apático, tá ligado? Só tá... Teve um sonho ruim, não dormiu direito. Ou então, tá cansado hoje. E não tem nada a ver com você. Não tem que ter algo a ver com você. Mas se você tá na dúvida, pergunta pra pessoa. O que aconteceu? Você tá mais cabisbaixo, entendeu? Aconteceu alguma coisa? Mas eu sou assim. Eu sou assim também. É uma autocrítica a mim mesma. Eu fui bem prolixa agora. Enfim. Tá. Posteriormente, apresenta episódios de intensa ruminação, nos quais revisita mentalmente conversas e situações, buscando identificar possíveis erros cometidos. Ele tende a evitar discussões, suprimir necessidades pessoais e assumir excessiva responsabilidade pelos problemas do casal. Cara, eu faço muito isso. Meu Deus do céu.
no geral. Eu nem namoro, mas no geral eu faço muito isso. De ficar me negando, evitando situações ruins, porque eu tenho muita dificuldade de me expressar. Não sei ficar nomeando o que eu sinto. Quando eu vou conversar com alguém a respeito de uma coisa, eu começo a chorar. E depois, na hora do banho, o que eu faço com o shampoo? Eu discuto com o shampoo como se fosse a pessoa, né? Pois é. Fico ruminando. Olá, meu nome é Ricardo, né? Sou eu aqui. Se eu não for bem, eu vou ter que levar isso pra terapia. Tá. Os processos emocionais observados incluem elevada sensibilidade à crítica, ansiedade antecipatória, sentimentos de vergonha e tristeza persistente. Além disso, sua capacidade de regulação emocional mostra-se prejudicada, uma vez que utiliza predominantemente estratégias de evitação, isolamento social e autocensura para lidar com experiências aversivas. Estratégias de evitação, isolamento social, autocensura. Ele evita discussões, pelo visto, ele só socializa com pessoas do trabalho e com a namorada, né? Porque aqui não mencionou nenhum outro amigo. E autocensura quando ele não fala o que sente, né? E depois fica ruminando. Para lidar com experiências aversivas. Ricardo também convive há 8 anos com doença de Crohn, condição que resultou na necessidade de uso permanente de bolsa de colostomia. Puxa, que chato. Essa condição médica impacta significativamente sua autoimagem e sua percepção corporal. Qual que é a diferença de autoimagem e percepção corporal? Não é a mesma coisa, não? Enfim. Ele relata preocupações frequentes sobre como é visto pelos outros, medo de julgamentos e receio de que sua condição afete a atração e o interesse de sua parceira. Porque pode afetar mesmo, né? Eu também sentiria medo. Mas o problema... Porra, é foda, né? Como que lidaria com uma situação dessa? Ah, eu tô com uma coisa, tô com uma bolsa de colostomia. E como que eu lido com o medo de não ser... do meu parceiro, da minha parceira não ter mais atração por mim, ou então ter a sua atração afetada por causa disso. Acho que é um pouco daquilo, né? Não tem como você ficar com medo de ser traído, por exemplo. Tem como, mas quer dizer, não faz muito sentido, porque se a pessoa quiser te trair, não vai depender de você, vai ser sobre ela. Então acho que é um pouco do estoicismo, né? Você tem que se preocupar com o que você pode controlar. Se a namorada sente mais, sente menos, ou sente nenhuma atração por ele, é uma questão dela. E ele precisa trabalhar a sua autoconfiança, a sua percepção de si mesmo, para que ele se veja além do seu aspecto físico, além do seu relacionamento com a Mariana. Porque daí ele fica muito dependente dos reforços dela, né? Da validação dela. Não era pra ser assim. Então é uma situação delicada, né? Porque é uma mudança, você fica numa situação que você sente um asco por si mesmo. E aí você fica com medo do outro sentir da mesma forma. Mas a principal questão é trabalhar como ele se sente em relação a ele mesmo. Porque não tem como controlar o que a Mariana pensa. Então o que ele tem que trabalhar é como ele se vê. É no momento que ele pode ver que aquela bolsa de colostomia, apesar de dar uma sensação, uma percepção, apesar de ser um físico diferente do habitual, é o que também está permitindo ele continuar vivo, ele continuar saudável como for possível, ele continuar vivendo, ele continuar tendo experiências. E se a namorada dele não gosta disso? E se a namorada dele acha que isso é um tópico importante? Então, acabou, entendeu? Então, tipo, próxima fase. Mas até agora, ela reclamou sobre isso? A namorada dele tá reclamando disso? A namorada dele tá tendo uma mudança de comportamento por causa disso? Ou será que é só uma insegurança dele?
ela tá tendo uma reação por causa disso? É importante questionar. Tá. Tá bom. Ele relata preocupações frequentes sobre como é visto pelos outros, medo de julgamentos e receio de que sua condição afete a atração e o interesse de sua parceira. Isso eu já li. Tais experiências parecem atuar como operações estabelecedoras, aumentando o valor reforçador da aceitação social e da validação interpessoal. Operações estabelecedoras. O que é isso? Tem que pesquisar o que é operações estabelecedoras, que eu não sei o que é. Provavelmente interpretação de texto. Operações estabelecedoras. Operação que estabelece. Deve ser aquela questão das regras, né? Ele se acha insuficiente pra namorada dele porque o corpo dele não segue um padrão. Tá fora do padrão do qual ele tinha uma certa expectativa. A expectativa era ser saudável e ter um corpo esteticamente padronizado. Mas aí surgiu uma doença crônica que ele precisou se adaptar com uma bolsa de colonoscopia, saindo do padrão de certo dele. E isso ativa aquelas regras que ele tem, que governam ele, de que eu sou incompetente, não sou suficiente, tenho medo de ser abandonado. Então, essas experiências parecem atuar como operações estabelecedoras, aumentando o valor reforçador da aceitação social e da validação interpessoal. Então, como ele tem essas regras que estão sempre inferiorizando ele, então internamente ele não consegue se validar. Então, para ele conseguir receber uma validação, ele precisa que isso venha do externo. E por isso ele passa a ser tão dependente da Mariana, tão dependente do reforço que o chefe vai dar para ele. Então, se ele vai mal no trabalho, então ele é incompetente. Se a namorada dele demora pra mandar uma mensagem e responder a mensagem de bom dia dele, então ele é mal amado. Nos últimos meses, observou-se aumento do retraimento social, tá se isolando, redução da participação em atividades de lazer, diminuição do contato com amigos e maior dependência emocional do relacionamento amoroso como principal fonte de reforçamento. Nossa, eu sou muito... Tá, enfim. Esse padrão tem contribuído para a redução de experiências potencialmente prazerosas e para a manutenção de sintomas emocionais. Ele tá ficando mais depressivo e mais dependente emocional da namorada. Enfim, durante o processo terapêutico, Ricardo relata como objetivos principais desenvolver maior autoconfiança, aprender a lidar com críticas sem intenso sofrimento emocional e reduzir a dependência de validação externa, ampliando sua capacidade de enfrentamento diante de situações aversivas. O caso sugere a interação entre processo de aprendizagem, atenção seletiva, percepção social, cognições autodepreciativas, dificuldades de regulação emocional e padrões comportamentais de esquiva, constituindo um quadro complexo para análise dos processos psicológicos básicos envolvidos no funcionamento humano. Vou ler isso aqui de novo. O caso sugere a interação entre processos de aprendizagem. Processos de aprendizagem. Por que processo de aprendizagem? Porque ele aprendeu com os pais dele a respeito dos padrões afetivos. Quando ele faz uma coisa errada, ele deixa de receber afeto e é ignorado. Portanto, se em algum momento ele é tratado com menos estímulo afetivo, logo significa que ele fez algo errado. Logo ele se culpabiliza. Se ele não recebe um elogio, logo ele é incompetente. Se ele faz alguma coisa errada, logo ele já se autopune com punições verbalizadas num diálogo interno, como a mãe dele fazia. Tá. Então isso é dos processos de aprendizagem, porque ele aprendeu no passado. A atenção seletiva, porque essas coisas que ele aprendeu no passado fazem com que ele mantenha uma atenção seletiva em outros fatores novos que reforcem o que ele aprendeu no passado. Então, no passado ele aprendeu que
a dar mais atenção a coisas ruins do que coisas boas, porque ele recebia mais estímulos punitivos do que reforçadores e bons, né? Então, no trabalho, ele vai dar muito mais atenção ao feedback negativo ou ao feedback positivo. Então, o foco seletivo dele vai ficar focando em coisas que reafirmem as crenças dele. Percepção social, ele se percebe tudo isso, né? A atenção seletiva e essa aprendizagem influenciam na percepção social dele. Ele se acha incompetente, ele se acha inferior, ele acha que os outros são melhores do que ele. Condições autodepreciativas, cognições... É o que eu tava falando. Tudo isso faz parte de uma cognição autodepreciativa, né? Dificuldade de regulação emocional. Ele se regula emocionalmente como? Ele evita as discussões, ele se autocensura, então ele não é sincero sobre o que ele sente. E ele fica depois ruminando o que aconteceu. Só que isso não são boas formas de se regular emocionalmente, porque isso vai te deixando mais depressivo com o tempo. Isso, na verdade, é uma forma de fuga, né? De escapar das situações de conflito. E aí ele fica reforçando a crença também de que ele é incapaz de lidar com situações de conflito. Como que eu fico? Tá. Ih, pera, me perdi. Esqueci que eu tava lendo. Sim, cognições autodepreciativas, dificuldade de regulação emocional e padrões comportamentais de esquiva. Ele fica fugindo dos conflitos. É isso. Tá. Questão 1. Explique o conceito de atenção seletiva e analise como esse processo psicológico contribui para a manutenção do sofrimento emocional de Ricardo. Discuta ainda possíveis impactos desse padrão atencional sobre seu desempenho profissional e seus relacionamentos interpessoais. Atenção seletiva é quando você consegue focar numa categoria só de coisas, né? Então, eu vou selecionar minha atenção nisso aqui. Então, eu vou manter minha atenção nisso aqui. E vou procurar manter minha atenção nisso aqui. Então, eu tô procurando por um objeto. Vou passar meu olhar por várias coisas, mantendo foco no objeto que tenha esse formato. Aí eu vou lembrar de todos os outros objetos que eu olhei? Não, porque eu tava focalizando, selecionando a minha atenção nesse objeto. Agora, como que eu vou escrever isso? Porque não dá pra escrever do jeito que eu falei. Como que eu vou escrever isso? Significa que eu preciso ler mais, né? Caiu. Ótimo. E no caso do Ricardo, né, ele mantém um foco atencional em coisas negativas a respeito dele. Como eu disse antes, ele vai focar muito mais no feedback negativo, muito mais na bolsa de colonoscopia do que em coisas boas. Como, por exemplo, ele tá há 3 anos de relacionamento com uma pessoa que ama ele. Ele tem uma profissão. Eu não lembro mais de coisas sobre ele, esqueci muita coisa. Não sei qual é a situação. Enfim, ele sai da casa dos pais, né? Vive com a namorada. Já é uma coisa muito boa. Discuta ainda possíveis impactos desse padrão atencional sobre seu desempenho profissional e seus relacionamentos interpessoais. Primeiro, no desempenho profissional. Ele vai estar sempre satisfeito na profissão dele, então vai estar muito sobrecarregado, pode desempenhar um burnout muito mais facilmente, porque ele vai estar com esse perfeccionismo doentio em busca do quê? Da aprovação. Sendo que às vezes ele tá bem, sabe? Tá bem o suficiente. Não precisa ser o melhor de todos. E por que ele quer ser o melhor de todos? Porque ele gosta da sensação de ser o melhor de todos? Não, mas é porque é a forma em que ele se sente validado. Porque ele não consegue se validar internamente, ele precisa disso por fora. Então ele quer esse perfeccionismo
para evitar essa punição de ser chamado a atenção ou algo do tipo. E porque ele quer ser validado dessa maneira. Ele não consegue se validar sozinho. E relacionamentos interpessoais. Cara, se eu namorasse uma pessoa que tá sempre achando que é insuficiente pra mim, que é incompetente, que tá sempre nessa vibe depreciativa, eu me senti muito mal. Eu senti, caraca, essa pessoa não tá feliz comigo. Tá ligado? Ela não acredita em mim, tô dizendo que eu amo ela, tô dizendo que eu gosto dela. Eu não tô tendo atitudes que demonstrem o contrário. Todas as minhas atitudes neutras ou ambíguas são interpretadas da forma negativa e nunca da forma positiva. O que essa pessoa pensa de mim? Então, se eu fosse Mariana, eu ia começar a ficar triste com isso também. Poxa, ele sempre espera o pior de mim, ele sempre espera que eu não goste dele, que eu não me sinta atraída por ele. Pô, não tô gostando disso. Então, vai afetar essas relações interpessoais dele. As pessoas vão naturalmente se afastando por causa disso, né? Como vou escrever isso? Não sei. Eu provavelmente preciso desenvolver isso melhor. Então, afeta seus relacionamentos interpessoais, porque ele acaba afastando seus entes queridos ao se isolar, porque ele se isola os amigos, e ao sobrecarregar Mariana, por exemplo, precisando de sua validação constante, interpretando seus comportamentos neutros ou ambíguos sempre da forma negativa. Tá. Após receber uma crítica pontual de seu supervisor, Ricardo conclui que é incompetente e que provavelmente será demitido. Identifique e discuta possíveis heurísticas e vieses cognitivos nossa, eu preciso de um fono. Vieses cognitivos presentes na interpretação realizada por Ricardo. Explique como esses processos podem influenciar a tomada de decisão e a avaliação da realidade em situação de estresse. Eu não li o que eu li. Eu só passei o olho. Primeiramente, que as heurísticas, os vieses, são atalhos cognitivos, né? Cognitivos são atalhos de pensamento, sendo os vieses atalhos que podem não estar corretos, podem te levar a um erro. E as heurísticas são mais atalhos mesmo. Então, um viés de halo, por exemplo, em que a gente olha uma pessoa bonita e já tem o pensamento automático de que ela provavelmente também é inteligente. Pode estar errado, então é um viés. Só que eu não lembro os vieses e as heurísticas, eu só lembro da de halo mesmo, eu tenho que estudar mais. Mas ele tem esse atalho mental de que se ele faz alguma coisa errada, a pior situação possível irá acontecer. Porque ele vai ser punido. Como isso afeta a tomada de decisão e a avaliação da realidade em situação de estresse? Bem, ele vai, por medo de passar por situações difíceis e de situações punitivas, como ser demitido ou cometer um erro, ele vai estar sempre tomando decisões que levem ao perfeccionismo. Ou seja, isso vai causar estresse, ansiedade e vai continuar alimentando pensamentos autodepreciativos. Enquanto que a avaliação da realidade em situação de estresse, como eu disse, ele vai estar nessa situação de luta e fuga. Luta e fuga. Então, ele, em situação de estresse, em que ele comete um erro e vai receber uma bronca, ele vai interpretar como se estivesse sendo caçado por um leão, tentando fugir da situação o máximo possível, sendo que às vezes a realidade é bem menos pior do que é. Às vezes o supervisor dele só fala assim, ó, melhora nisso aqui. Ele tá pensando, meu Deus, eu vou ser demitido. Então, ele acaba sendo um pouco mais dramático. Ao longo de sua infância, Ricardo observou seus pais utilizarem críticas constantes, punições e afastamento emocional como estratégias de interação.
Com base na teoria de aprendizagem social de Bandura. E eu não estudei isso. Devia estar estudando. Vou ter que estudar. Explique de que forma a observação de modelos parentais pode ter contribuído para a formação dos comportamentos atuais de Ricardo. Discuta os conceitos de modelação, observação e aprendizagem vicária. Diferei. Eita porra. Deixa eu ver o que eu... Críticas constantes, punições e afastamento emocional como estratégia de interação. O pai se afastava quando estava insatisfeito com o filho. A mãe criticava ele e punia ele verbalmente. Então, com os nossos pais, a nossa socialização primária, a gente aprende diversas coisas. Como ser amado, como não ser amado, como lidar com as suas emoções, como nomear algumas emoções, como ser disfuncional, inclusive. Então, se você convive com pais que só te dão afeto quando você faz exatamente o que eles mandam, então você aprende que para você ser amado, você tem que ser obediente. Quando você convive com pais em que quando você faz algo fora da expectativa, você é ignorado, ou então você é xingado, punido verbalmente, você aprende que errar é intolerável. E tudo isso afeta os comportamentos atuais do Ricardo, porque daí se ele é ignorado pela namorada, ou então se a namorada demora pra responder alguma coisa, ele já sente que ele errou em alguma coisa, ele fica ansioso, fica revendo tudo que ele fez, indo em busca de erros cometidos. Discuta os conceitos de modelação, observação e aprendizagem vicária. Eu não sei. Não sei. O que é? Alguém me explica, por favor. O que é modelação, observação e aprendizagem vicária? Ricardo frequentemente interpreta comportamentos neutros da namorada, como responder mensagens com atraso como sinais de rejeição. Né? É um exemplo bem fácil esse. Diferencie sensação e percepção. Em seguida, explique como fatores cognitivos, emocionais e experiências prévias podem influenciar a forma como Ricardo percebe situações sociais aparentemente neutras. Sensação é o que o seu corpo recebe, o estímulo que o seu corpo recebe e sente, literalmente. Como eu sinto as pontadas disso daqui, né? A percepção e a interpretação da pessoa a respeito disso. Então, por exemplo, tô recebendo essas pontadinhas. Tô fazendo isso daqui na minha cabeça. Meu corpo tá sentindo. A minha percepção é, isso aqui é gostoso. Mas a percepção de outra pessoa seria, nossa, isso é agoniante, me dá cosquinha. No caso dele, a sensação que ele recebe é qual é o estímulo. A sensação é o fato em si, digamos assim. O estímulo foi, ele mandou uma mensagem de bom dia, a namorada não respondeu imediatamente. A percepção dele é, mandei bom dia, fiz a minha parte de ser afetivo, minha namorada não respondeu imediatamente, significa que eu não sou amado. Como fatores cognitivos, emocionais e experiências prévias podem influenciar a forma como Ricardo percebe situações sociais aparentemente neutras. Fatores cognitivos. Fatores cognitivos é o que? Linguagem, memória. Só lembrei desses dois. Deixa eu pesquisar. Fatores cognitivos. Isso aí, fatores cognitivos ou executivos? Fatores cognitivos. Quais são? Atenção, memória, percepção, linguagem, raciocínio, funções executivas. Segundo a IA do Google.
Bem, a atenção, eu acho que o professor provavelmente vai querer que a gente dê foco nisso, porque ele falou sobre a atenção seletiva antes, né? Então a atenção dele tá sempre focalizando coisas que reafirmem os aprendizados de autossabotagem dele. A memória, ele tem memória do que ele aprendeu, né? A aprendizagem e a atenção tem muito a ver com memória. A linguagem tem a ver com os diálogos internos que ele tem, em que ele fica se punindo e estabelecendo regras que governam o funcionamento dele. E o raciocínio, né? Tudo isso influencia no raciocínio. Ele começa a conectar ideias que autodepreciam toda a identidade dele. Tá. Emocionais. Ele tá sempre em luta e fuga, né? É sempre estressado, triste, insatisfeito e dependente emocionalmente da namorada. Para ele se sentir feliz, ele precisa da validação da namorada. Para ele não se sentir tão infeliz, ele precisa estar sendo perfeito, né? Ele não consegue, inclusive, se sentir feliz quando ele vai bem em algo. Ele só se sente aliviado por não ter se sentido mal. Isso não é se sentir bem. As experiências prévias, é como a memória, né? Acho que isso daí é até relacionado com as funções cognitivas. As experiências prévias, os aprendizados que ele teve, fazem ele ter crenças e que criam regras que influenciam diretamente a interpretação dele do mundo, a percepção dele do mundo e das interações sociais. Então, quando surge uma situação que é neutra, que pode ser ambígua, ele sempre vai pro lado negativo da moeda. Negativo da moeda? Que moeda? Sempre vai pro lado negativo da parada. Tá. Questão 5. Descreva o papel da memória emocional e das principais estruturas do sistema límbico na formação e manutenção das respostas emocionais observadas no caso. Explique como experiências passadas podem influenciar reações emocionais presentes. Na formação e manutenção das respostas emocionais. A memória emocional tem primeiramente a ver com a atenção. A gente só se lembra daquilo que a gente presta atenção. Ai. E a emoção acaba dando esse gatilho de atenção. Então, eu vivi uma situação muito feliz. Logo, eu passei a prestar atenção porque eu tive esse estímulo emocional e agora eu me lembro melhor dela. Eu tive uma aula muito legal que me deu um estímulo emocional e, portanto, eu mantive mais atenção na aula e uma melhor memória dela. Eu levei uma bronca ferrada quando eu era criança. Eu tive um estímulo emocional forte de medo, que me causou uma reação de luta e fuga emocional, que prendeu minha atenção e eu lembro disso até hoje. Me deixou traumatizada. O Ricardo foi xingado pela mãe e ignorado pelo pai, coisas que deram gatilhos emocionais dele, ativaram uma atenção nele nesses momentos e que fazem com que ele se lembre disso até hoje. Então, isso ajuda na manutenção das respostas emocionais, porque daí ele vai voltar às memórias, aos aprendizados que ele teve nesses momentos e repetir esses aprendizados reagindo a esses novos acontecimentos no presente. Fica se retroalimentando. As principais estruturas do sistema límbico. Ele tem muito essa questão da luta e fuga, que eu já falei bastante. Isso tem muito a ver com a amígdala, que ela reage muito ao medo, né? Ele tá sempre com medo, tá sempre ansioso com medo. Tá com medo de sofrer. Nisso, ele só sente ou medo ou alívio por não estar sofrendo. É isso. E aí, ele aprendeu com os pais que ele é um inútil, que ele só recebe afeto se ele for útil, que se ele fazer alguma coisa errada, ele vai ter uma punição muito depreciativa da identidade dele. Então, isso tudo fica na memória emocional dele, que tem muita relação com o sistema límbico no sentido de amígdala mais hipocampo, né? O hipocampo guarda
os fatos, né, a memória, e a amígdala guarda a emoção que você sentiu em relação a isso. Então, os dois juntos mantêm essa memória emocional, que é o que ele resgata quando ele passa por uma situação paralela a esses traumas que ele teve. E ao invés dele se readaptar, ele usa de vieses e heurísticas construídas a partir dessas memórias emocionais para reagir a essas novas situações. Porque foi assim que ele aprendeu a sobreviver emocionalmente. 6. Analise o comportamento de Ricardo à luz das teorias motivacionais de aproximação e esquiva. Discuta como cada sistema motivacional influencia seus comportamentos e seus níveis de sofrimento psicológico. Teoria motivacional de aproximação e esquiva. Eita, rotei. Desculpa aí. Motivacional de aproximação. Eu acho que é sobre aquilo, né? Eu vou estar motivada a me aproximar se eu for me sentir mais segura ou melhor. Vou estar motivada a me esquivar se a partir disso eu for me sentir também mais segura ou melhor. No caso, pra ele, a motivação de esquiva é o que domina. Ele tá sempre fugindo dos conflitos, dos problemas. Ele nunca tá se aproximando das coisas, né? Então ele nunca se aproxima dos conflitos. Nunca vai discutir sua relação para tentar melhorar isso. Ele vai sempre fugir do conflito. Ele vai sempre fugir do feedback negativo e nunca de fato se aproximar do feedback positivo. Porque veja bem, ele não tá indo em busca do feedback positivo no trabalho dele. Ele tá fugindo do feedback negativo. É diferente. Como influencia seus comportamentos e seus níveis de sofrimento psicológico. Como que isso influencia o nível de sofrimento psicológico? Quando ele foge de tudo isso, primeiro que ele foge de si mesmo, ele nega a si mesmo, porque ele está sempre negando seu próprio sofrimento, porque ele não quer viver os conflitos. Segundo, que isso deixa ele frustrado e ruminante. Fica se ruminando e isso acaba fazendo com que ele retroalimente um sistema em que ele fica insatisfeito, ele não trabalha essa insatisfação e fica ruminando e se autodepreciando, gerando novas insatisfações e uma coisa cíclica. Tartarugas até lá embaixo. 8. Ricardo frequentemente utiliza frases como "eu nunca faço nada certo" e "sou um problema para as pessoas". Nesse sentido, analise como os processos de atenção, consciência psicológica e linguagem interagem na construção da experiência subjetiva do Ricardo. Explique de que forma o diálogo interno pode influenciar emoções e comportamentos. Vamos lá. A linguagem é como a gente traduz o que nós sentimos ou pensamos. E acontece que a gente não tem como definir de fato o que vem primeiro, a linguagem ou o pensamento. Você primeiro pensa, logo fala, você... Não é necessariamente fala. Você primeiro pensa, logo comunica, você comunica depois que pensa. Eu não sei, acho que pra pessoa falar alguma coisa eu posso estar falando errado, né? É tipo o ovo e a galinha que vem primeiro. Porque você não necessariamente pensa primeiro antes de comunicar. Você não pensa primeiro antes de chorar. Você só chora e comunica que tá triste. Você não pensa primeiro antes de falar puta que pariu depois de você bater o dedinho numa cadeira, entendeu? Você só vai lá e comunica. Tem coisas que lá, claro, você vai pensar antes, você vai ficar pensando antes de falar. Mas pensa só, eu não tô pensando em tudo isso que eu tô falando antes de falar. Porque pra isso eu teria que primeiro ficar com uma pausa gigante em silêncio pra depois falar tudo. Não, só tô falando que veio direto, entendeu? Só... Só que, no caso aqui do Ricardo, a linguagem dele de dizer que ele não é suficiente, que ele não faz nada certo, traduz a autopercepção dele. Ele se sentiu inútil. E quando a gente verbaliza isso,
a gente começa a estabelecer isso como regra. Então, como eu disse antes, o pensamento, não se sabe se o pensamento vem antes da linguagem ou a linguagem vem antes do pensamento. Porque, quem sabe se ele começasse a verbalizar outros tipos de coisas, outros tipos de pensamentos que talvez sejam mais pequenos dentro dele, como, não, eu sou sim útil, não, eu não preciso ser útil toda vez, ou então, eu não sou incompetente, talvez isso começasse a afetar o pensamento. Porque, aliás, não é uma coisa que influencia diretamente a outra. Não é primeiro o pensamento, depois a linguagem, ou então a linguagem, depois o pensamento. São coisas cíclicas, né? Estão sempre muito interligadas. Então, quando ele, além de já funcionar assim, ele também verbaliza isso internamente, ele só reforça isso. E ele precisa reforçar outras coisas. Porque vai ter sim uma parte dele que vai pensar, eu sou bom sim. Só que ele tá sempre reforçando o outro lado. E a linguagem dele é uma das formas de reforço dos pensamentos negativos. Ai meu Deus, eu falei uma coisa tão confusa aqui agora, não fez sentido nada com nada. Esse negócio de ovo e galinha, pensamento e linguagem. Basicamente, a linguagem dele, de autodepreciativa, só reforça as crenças autodepreciativas dele. É isso. A consciência psicológica é basicamente o seu autoconhecimento. O que você conhece de si mesmo e como você se percebe. É você saber quem você é e ser coerente com o que você acredita que você é. Então, por exemplo, o meu professor ele mostrou um vídeo de uma mulher que ela atacou a amante do namorado e falou que nunca mais voltaria pra ele. Tempo depois, ela voltou pra ele e disse assim, não, é muito radicalismo, voltei pra ele, minha família, amo ele. Não, isso daí é um exemplo de falta de consciência psicológica. Porque se ela tivesse consciência psicológica, no primeiro momento, ela já iria prever de que, já ia ter previsto que ela iria voltar pra ele. Ela falou assim, eu provavelmente vou voltar pra ele. Mas ela não tem essa consciência psicológica. Entendeu? Então, a consciência psicológica do Ricardo, no caso dele, a percepção de si mesmo é de que ele é uma pessoa ruim, de que ele é incompetente, de que ele é tudo de ruim, entendeu? E que às vezes nem condiz com a realidade. Às vezes ele é um profissional muito bom, muito competente, mas ele tá sempre tendo uma consciência psicológica errada. O que isso tem a ver com a mulher? Não sei. Mas é porque eu lembrei disso da aula do professor Jonathan. Não necessariamente tem a ver com o Ricardo, mas tem a ver com consciência psicológica. E foda-se. Quem for assistir, se tiver alguém assistindo, você não vai entender e problema seu. Processo de atenção. Já falei tanto de processo de atenção. Ele foca na coisa ruim. Pronto, é isso. 9. Analise os impactos psicológicos que uma condição médica crônica pode exercer sobre a autoimagem, autoestima e adaptação psicossocial do indivíduo. Discuta fatores que podem favorecer ou dificultar o processo de ajustamento psicológico diante de doenças crônicas. Quando você tem uma alteração corporal em que uma vulnerabilidade sua fica muito mais exposta e muito mais fora do seu controle, você vai se sentir vulnerável, você vai se sentir mal. Geralmente vai ser assim, né? Não vou colocar uma regra, mas acho que pra maioria seria assim. Então, o Ricardo, ele passa a se achar mais feio porque ele tá vendo aquela bolsinha de cocô na frente dele, se acha nojento. A autoestima dele vai pra baixo porque, nossa, é muito difícil nessa situação não acontecer isso, né? Então, no sistema social, psicossocial, ele vai se sentir inferior aos outros. Ele vai sentir que merece menos, vai se autodepreciar. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela sempre foi depressiva, né? Primeiramente. Não é o caso do Ricardo, mas um paralelo. E recentemente ela foi diagnosticada com autismo. É diagnosticada a palavra? Enfim, ela descobriu que é autista. E a partir daí, ela começou a justificar os seus sentimentos depreciativos por causa do autismo. E não quero dizer de que, eu sou depressiva por causa do autismo. Não é isso que ela pensa. Ela pensa assim, eu não mereço viver porque eu também sou autista. Aí você pergunta pra ela se outros autistas merecem viver, ela fala que sim. Mas pra ela é diferente.
entendeu? Ela é mais inútil ainda porque ela é autista, algo assim, entendeu? No caso do Ricardo, ele se sente pior porque ele tem a doença de Crohn. Não porque ele tem a doença de Crohn, mas porque ele tem a bolsa de colonoscopia, né? Colonoscopia? Colostomia. Colostomia. Então, se torna mais um objeto que ele pode usar para reforçar seus pensamentos autodepreciativos. Além de ser uma situação complicada por si só, né? Então ele precisa trabalhar isso, de não precisar corresponder a expectativas sociais de padrão estético, por exemplo. Discuta fatores que podem favorecer ou dificultar o processo de ajustamento psicológico diante. Coisas que podem dificultar. Primeiro é a padrão estética da sociedade, né? A gente está sempre se sentindo influenciado a respeito disso, né? Padrão estético da sociedade. Eu pinto as unhas, eu mantenho as unhas bonitas e cortadinhas e femininas. É um padrão estético. Ele vai ver no padrão estético de que não tem que ter bolsa de colostomia. Se você usa uma bolsa de colostomia, logo você é nojento. Ele tá sensível a isso. Fatores que podem favorecer. Primeiramente, fazer terapia, né? Justamente trabalhar essa questão de não ter que ficar devendo nada pra ninguém. O Cazuza, o cara, aquele cantor super importante, ele era aidético, né? Espera. Ele era aidético e por muito tempo ele negava, né, que tinha AIDS. Porque era um momento em que a sociedade tratava a AIDS como uma doença moral, punindo os imorais, né? Uma forma que os conservadores da época arranjaram para fazer novas críticas e alimentar os seus discursos de ódio contra as pessoas homossexuais. Muita gente até hoje acredita que só pessoas homossexuais podem contrair a AIDS. Aí ele fez uma entrevista com uma mulher que eu não lembro o nome. É aquela loira que fazia entrevistas lá. E qual é o nome do que acontece quando você tá em entrevista? Quando, tipo, a entrevista ainda não começou, então tá numa pausa da entrevista. Os bastidores. E nos bastidores ela falou, você não deve nada a ninguém. E depois disso, ele teve esse gatilho de, cara, eu vou me posicionar, eu vou falar o que eu sinto de verdade, como eu sou de verdade. E eu nem lembro mais porque eu tô falando do Cazuza, mas enfim. E aí ele fala que ele é idêntico, né? Que ele tem AIDS. E de início, eu acho que de início, durante todo o processo, a forma que o jornalismo tratou ele foi desesperador, foi devastador. Porque tratavam ele como um cadáver ambulante, tratavam ele como uma pessoa que tinha culpa sobre a própria doença, alguém que merecia isso. E ele era culpado por estar sobrevivendo, ele era culpado por estar vivendo a própria vida. E tudo isso piorou a situação psicossocial dele, piorou a condição de saúde dele. Mas depois disso ele passou a tratar a situação de maneira diferente, ele começou a reagir a essa situação. E é sobre você não dever nada a ninguém, você não tem que ficar devendo nada aos padrões sociais. Ao invés dele desistir por completo, ele começou a se envolver. Eu acho que não sei se ele começou a se envolver com ONGs ou se ele deu origem a ONGs relacionadas a crianças que eram abandonadas por causa da AIDS. Mas ele começou a se envolver muito com isso, de forma a ajudar ele de forma pessoal e social também. Porque ele começou, Brasil, dá suas caras, né? Então também tem que dar minhas caras. Ideologia, eu quero uma pra viver. Então ele via que todo mundo tinha um falso moralismo, uma hipocrisia, e ele já tinha se exposto com uma pessoa que tinha AIDS. Então ele abraçou essa causa. Mais tarde ele chega a falecer por causa disso, mas eu gosto de usar ele como referência nessa situação de não se prender a exigências sociais, porque
as exigências sociais não levam em conta quem você é, a sua identidade. É só uma padronização doentia às vezes, né? Então, no caso de Ricardo, ele tem esse problema de Crohn, tem essa bolsa de coloscopia, tem essa bolsinha de cocô, mas essa bolsinha de cocô que permite ele estar vivo até hoje. É o que permite ele estar sobrevivendo, tendo novas experiências. Isso não precisa, ele não precisa ser uma pessoa triste por causa disso. Porque qual que é o poder social? É olhar para essa situação e automaticamente pensar, ele é digno de pena, coitadinho dele, não vai mais poder viver. Mas ele pode. Por que ele tem que interpretar isso da forma mais pesada possível? Por que esse cantor extraordinário, no momento que foi descoberto com AIDS, foi resumido a isso nas mídias? Mesmo apesar de toda a história que ele teve, toda a influência que ele teve, no momento que ele foi contra essa expectativa social tão intensa na sociedade que era relacionada à AIDS, ele foi reduzido a isso. E para conseguir continuar vivendo o seu cotidiano, ele teve que se posicionar contra isso, contra essa hipocrisia social. Então o Ricardo ele tem que entender, ele precisa entender que ele não precisa esclarecer nada para a sociedade, nem para Mariana. Tomara que Mariana compreenda, tomara que Mariana não tenha esse preconceito, mas se Mariana tivesse preconceito, se a Mariana ficar cheia de nojo por causa disso, então, cara, que pena, que triste, porque ele tem uma relação com ela, mas é o que permite ele estar vivo, tá ligado? Ele não tem que ficar cedendo, ele não deve nada a ninguém, ele não deve nada a Mariana nesse sentido. O que ele deve a Mariana é o afeto, o respeito, a parceria. Ele não deve a aparência mais estética do mundo pra ela, entendeu? Socialmente estética. Enfim. 10. Elabore uma análise integrada do caso de Ricardo considerando fatores biológicos, psicológicos e sociais. Explique como esses elementos se relacionam para influenciar seu funcionamento atual e proponha hipóteses sobre possíveis fatores de manutenção de seus sintomas emocionais e comportamentais. Não preste atenção em nada disso, porque acabei de lembrar que eu tenho que fazer minha conclusão individual do trabalho do processo extensionista. Ai, meu Deus, a minha dicção tá uma bosta. Um afogafo. Dois afogafos. Não funciona. Elabore uma análise integrada do caso de Ricardo, considerando fatores biológicos, psicológicos, sociais. Biológico, doença de Crohn, acaba dando a ele certas limitações. E o problema é como ele interpreta essas limitações. Primeiro, que ele sofre uma pressão estética. Segundo, que ele se acha mais inútil, porque sempre que ele se vê fora de um padrão, ele se sente incompetente. O psicológico é sobre essa construção psicológica e de identidade que ele tem desde a infância. De, novamente, não seguiu o padrão do que estavam esperando dele, e logo ele é incompetente. E social, ele se isola dos outros. Porque mesmo. Ele se isola dos outros porque ele se sente uma merda, ele se sente inferior. E assim, é o único reforço de validação que ele recebe da namorada dele, dando sobrecarga pra ela. Explique como esses elementos se relacionam para influenciar seu funcionamento atual e propõe hipóteses sobre possíveis fatores de manutenção de seus sintomas emocionais e comportamentais. A manutenção. Ele faz a manutenção desses sintomas emocionais e comportamentais quando ele se isola, quando ele se autocensura. Porque se ele se isola, então ele diminui fontes de prazer. A gente se sente bem quando a gente socializa com pessoas que a gente gosta, que gostam da gente também. Então, menos fontes de prazer, menos estímulos neurológicos, inclusive, que é muito importante. Quando ele se autocensura, ele basicamente está anulando a própria identidade.
Ele se faz acreditar que ele não sabe lidar com conflitos, que ele nunca vai ser bom o suficiente, e ele fica muito preso à ideia de que ele precisa ser útil. Isso tem muito a ver com uma sociedade capitalista utilitarista. Uma pessoa útil tem mais valor do que uma pessoa inútil. Mas por quê? O que define o valor da vida? Alguém que trabalha? Alguém que não trabalha? Sabe? Já parou pra reparar que isso de todas as vidas são iguais é hipocrisia da nossa parte? Porque a gente no dia a dia não se comporta dessa forma? Você que é muito moralmente centrado já parou pra pensar nisso? Tem muita gente que diz que uma vida de uma pessoa, sei lá, como a minha, que eu trabalho e faço universidade, eu estudo numa universidade, é mais importante do que a vida de um mendigo. Por quê? Porque eu sou mais útil. O que define a importância de uma vida? E aí? Precisa ser útil. Não precisa ser. Não precisa. Enfim. É isso. Cansei.